Vamos lá por etapa. Quando se descobre o propósito, quando a pessoa descobre o propósito, ele vive em paz. O crente que descobre o propósito de Deus, a chamada de Deus na sua vida, ele vive em paz, irmão. Como é, irmão? Ele vive em paz. Quando Abraão descobriu que ele tinha uma chamada, no capítulo 12 do livro do Gênesis, quando Abraão descobriu isso, essa chamada, Abraão não pensou outra coisa. Abraão ouviu a chamada do Senhor, ouviu a voz do Senhor, disse: Abraão, sai do meio do teu povo, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que lhe mostrarei. Abraão não ficou preocupado com consequência não, porque quem tem chamada de Deus não está preocupado com consequência não, porque quem tem chamada, ele sabe que fiel é aquele que chamou, e se é aquele que chamou, ele também prepara, e quem ele prepara, ele cuida. Glória! Diz o pastor: quem Deus chama, ele prepara, quem ele prepara, ele envia, quem ele envia, ele também cuida. Quem tem chamada dele está sossegado. Aí a gente vê Abraão recebendo uma chamada do Senhor e ele sai em direção à chamada. A gente vê Moisés, última voz, de ver José recebendo uma chamada também. O menino era jovem ainda quando teve um sonho, recebendo uma chamada do Senhor. E ele recebe aquela chamada através de sonho, entendeu que era uma chamada, e a Bíblia diz que Jacó guardava tudo aquilo no seu coração. O que é interessante é que quando se tem chamada, quando descobre o propósito, não fica arrumando culpado. Porque às vezes, irmão, um irmão é levantado para perseguir o outro, para apertar, e o juiz não entende ainda. Irmão, fulano fez, meu irmão, ele está só empurrando você para a chamada que Deus tem na tua vida. Glória a Deus! Glória a Deus! Queridos, os irmãos sabem muito bem há pouco. Se o irmão não tivesse levantado lá na igreja, certo de ser dito que eu tinha chamado ele para sair comigo, hoje a gente não estaria aqui, ou eu não estaria aqui, estaria empurrando com a barriga, empurrando, mas para aquele tempo, para esse tempo, foi que ele foi usado para dizer. Glória a Deus! E o que é interessante, quando se descobre o propósito, não se guarda mágoa. Como é, meu Kleber? Irmão. Vamos analisar direitinho aqui o perfil de José. José, ele teve um sonho. Quando ele contou o sonho, ele chegou um dia na mesa, que não era mesa naquela época, ele botava assim um tapete no chão e eles comiam junto. E José disse: meu pai, eu tive um sonho, meu pai. Olha, meu pai, eu tive um sonho tremendo. Eu tive um sonho que 11 molhos de trigo se curvavam aos meus molhos, ao meu molho. E José já olhou assim e disse: meu filho, que sonho é esse? E os irmãos dele entenderam, porque José tinha mais 11 irmãos. E disse: hoje, porventura, José, nós vamos nos curvar a ti, porque o direito de primogenitura era para Rubens, o filho mais velho de Jacó. E José chega com o sonho dizendo que 11 molhos se curvava para o molho dele, do trigo dele. E a Bíblia diz que ainda mais seus irmãos o odiavam por causa dos seus sonhos, e porque José entregava os maus feitos dos irmãos. Diz a palavra ainda lá no livro de Gênesis, né, que começa no capítulo 37, que José teve outro sonho. Disse: meu pai, eu tive um sonho, meu pai. Ele disse: qual é o teu sonho, meu filho? Pai, eu tive um sonho que 11 estrelas, mais o sol e a lua, se curvavam diante de mim. Aí, meu filho, porventura, você quer dizer que eu, a sua mãe e seus irmãos vamos nos curvar diante de você? Que estava totalmente fora do protocolo. E a Bíblia diz: e os seus irmãos ainda mais o odiavam. E chamava José, já parou de chamar José, chamava agora de sonhador mor. Quando o crente não entende a chamada do outro irmão, bota logo apelido, irmão. Só quer ser ela, só quer ser ele. Mas não é uma chamada. Mas você que tem chamada, guarde a tua convicção com Deus. Glória a Deus. Não deixe se abalar por quem olha com o olho atravessado, porque quem bota um apelido, não. Você tem que estar, como diz a palavra, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12. Depois disso, José é pego, jogado numa cisterna para morrer. Não conseguiram matar José. Vamos vender para a caravana dos medianitas. Aí pega José e vende José como escravo. Aí pega José e vende como escravo. Vendeu José para a caravana medianita. E essa caravana medianita chegou no Egito e vendeu José como vende animal na feira. Vendeu José para Potifar. E Potifar comprou José. Agora tem uma coisa, irmão,
Quem vende santo não prospera. Quem vende santo não prospera. Pô, até essas casas que vendem imagem, é aquelas casas bagunçadas, é coisa escura, sombria, uma coisa feia. E vender santo, agora no uso literal da palavra, como venderam José, como venderam Daniel, como venderam Jesus, não prospera, irmão. E diz a palavra agora que Deus era com José. E tudo que José colocava a mão, José prosperava. E José agora estava lá na casa de Potifar. E Potifar, quando viu que tudo prosperava na mão de José, a colheita tinha triplicado, as vendas tinham triplicado, quadruplicado. E Potifar chama José e diz: ó, meu filho, a partir de hoje aqui ninguém compra, ninguém vende sem a tua ordem. A partir de hoje você gerencia toda a minha casa, é você. Nem eu vou fazer negócio sem você. E eu só tenho uma coisa, eu falo com a minha esposa que não tem acesso a ela. Mas a casa todinha, você bota escravo, você vende escravo, você compra escravo, você contrata, você agora, José, é gerente. Irmão, quando tem chamada de Deus, até na prisão vai prosperar, até no aperto vai prosperar. Quer escantear quem tem chamado Deus? É impossível, irmão, porque a Bíblia diz que Deus era com José. Aleluia! Aí culminou numa calúnia. José foi parar agora onde? Na prisão. José agora no calabouço. José no calabouço. Isso aí é para mostrar a você que quem tem propósito de Deus, conhece a chamada de Deus, não se abala com perseguição. E José agora no calabouço. E a Bíblia diz assim: e Deus era com José lá no calabouço. E José agora começou a gerenciar a prisão. Aleluia. Porque tem crente que quando tem crente que já vem com chamada específica para ser fonte também. Não é só o vaso, não. Nasceu já para liderar, para comandar. E quem nasceu para comandar, irmão, não pode ficar lá na última fila, não, na última fila da tropa, não, irmão. Deus coloca ele para frente, porque tem chamada de Deus. E José interpreta o sonho do padeiro, interpreta o sonho do copeiro. E José agora é governador do Egito. Estou agora caminhando mais rápido. José agora é governador do Egito. E veio a fome sobre toda a terra. E quem aparece lá agora para comprar comida? Os irmãos de José. Os irmãos de José agora aparecem lá para comprar. E quando os irmãos de José chegam, quem sabe se fosse eu, quem sabe fosse você, quem sabe fosse outro, dizer: agora chegou a vez de me vingar. Agora ele vai ver o que eu vou fazer. Agora chegou a vez. Dá uma pausa aí, por favor. Com José, quando José viu os irmãos, amados, que os irmãos reconheceram José, depois de ter se declarado para os irmãos, sabe o que os irmãos fizeram? Ficaram com medo. Os irmãos: agora eu sei que ele vai nos matar, e com razão. Aí José: não, meus irmãos, não fiquem com medo, não. Repara só que quem tem propósito, quem conhece a chamada de Deus, ele sabe que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Quando eu falo isso, eu disse: não, meus irmãos, não tenha medo, não. Ei, peraí, Rubens, você veio ajudar? Calma, rapaz, fique tranquilo. Tudo aquilo aconteceu, vocês só foram usados para me empurrar para que hoje eu estivesse aqui e a nossa família tivesse livramento. Glória a Deus. Olha a visão do qual é. Irmão, quem tem chamado de Deus, irmão, não se aperreie com a pedradazinha que levou, não. Ou seja, ele sabe que com aquela chamada que estão fazendo com ele, estão empurrando para o propósito. Glória a Deus, é verdade. O teu inimigo, o teu irmão, vou dizer inimigo, que na igreja você não tem inimigo. Deixa eu ensinar agora para os igrejas, já falei várias vezes, vou falar de novo. Na igreja você não tem inimigo. Irmão, mas o irmão me caluniou, a irmã me caluniou, mas não é teu inimigo, não. E como não é meu inimigo se me caluniou? Se fez isso ou fez aquilo? A Bíblia diz em Efésios capítulo 6, diz só: não havemos de lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os potestades, contra os principados, contra os reinos celestiais da maldade em lugares celestiais ou espirituais. Ou seja, irmão, inimigo teu é aquele que usou o teu irmão. É por isso que a Bíblia não lutei contra a carne nem contra o sangue. Ou seja, teu irmão é teu amigo. Se ele deu lugar para o inimigo para perseguir você, é porque no mínimo houve a permissão de Deus. O que eu acho interessante, Antônio, o que eu acho interessante, amados irmãos, irmãs Jaqueline, o que eu acho interessante, quando você lê a vida de Jó, para a gente voltar novamente para Moisés aqui, ainda temos aqui quase 20 minutos. Ali, a vida de Jó, a Bíblia diz que, capítulo 1, e havendo os filhos de Deus ter com Deus, veio também Satanás.
E o Senhor diz: tem visto meu servo Jó, homem justo, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, mas também, com tudo que o Senhor dá para ele, só pode, tudo que o homem botar na mão, o Senhor prospera. Só pode ele ser temente mesmo, ser obediente. Toca em tudo que ele tem. A Bíblia diz que ele tocou tudo e matou todos os filhos de Jó, tirou toda a riqueza num dia só. Aí o que Jó faz? O Senhor Deus deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A pior coisa que tem na vida do crente é a autocomiseração, é pena de si próprio. Irmão, eu não posso ser injusto comigo mesmo. Irmão, a minha vida foi tão difícil. Oh, irmão, não é a vida, não é o local que determina a vitória, não. Adão, ele pecou, ele negligenciou, ele caiu, foi no paraíso, no jardim, e Jesus teve vitória onde? No deserto e com fome. Não é o lugar que determina quem é crente ou a tua vitória. Quem determina a tua vitória é o teu foco com aquele que te chamou. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, eu estou passando isso porque eu estou aqui no ponto da bola, eu estou passando isso porque eu estou. Não. O crente que tem chamado de Deus, ele pode até estar no inferno. O inferno vai ter que virar céu. Porque o crente está lá. Aleluia. Glória a Deus. Aí Jó perde tudo. Aí você não vê Jó botando culpa em ninguém. Aleluia. Aí depois, no capítulo, aparece novo Satanás. Aí Deus novamente diz: tem visto meu servo Jó, homem justo, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, e apesar de você ter feito tudo aquilo com ele, mantém a sinceridade a mim. Deus também se orgulha dos seus filhos, viu? Deus dá testemunho de crente. Eu costumo dizer para os irmãos que aquilo que pensam de você, aquilo que pensam de minha reputação, quem dá testemunho do crente é Deus. Aleluia. E Deus dá testemunho de Jó. Aí Satanás diz: mas também, tudo que o homem tem dá pela sua própria vida, pé por pé. Vai lá e mexe, somente na vida dele não toca. Aí vai lá, bota a lepra no Jó. Jó perdeu os filhos, tinha perdido tudo, agora com lepra. A Bíblia diz que nem unha ele tinha para se coçar. Coçava com um caco de telha. Aleluia. Nem unha tinha. Tinha perdido até a esposa, que a esposa agora não era masculina, estava desviada. Irmão, a esposa está desviada, estava desviada. E a esposa disse: Jó, amaldiçoa esse teu Deus. Já não era mais Deus dela, não era Deus. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Aleluia. Mas crente fiel, irmão, quanto mais aperta, mais ele glorifica a Deus. Crente fiel, quanto mais aperta. Aí Jó olhou assim e disse: mulher, como fala qualquer doida, assim fala tu. Receberemos o bem, não receberemos o mal. Eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. A convicção de Jó não tem que tirar. Mas o que chama a atenção aqui, que eu quero trazer para os irmãos, é porque Jó não botou culpa do diabo em nem ninguém. Você observa que Jó não colocou culpa em ninguém. Jó não fez como Adão, não. Senhor, a mulher que o Senhor me deu foi que me fez comer do fruto. E tu, mulher, a serpente me enganou. E está um botando culpa no outro. Mas Jó não botou culpa em ninguém. Por que Jó não botou culpa? Porque Jó sabia, na vida dele, só quem tinha autoridade era Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando você diz assim: irmão, eu vou fazer isso porque eu fui perseguido, irmão, vou fazer isso porque... Não, você não vai se desviar disso, não. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo, uma certa vez diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, o inferno, o teu aguilhão? Aleluia. Ó morte, se eu morrer, eu vou para Jesus, e se eu ficar vivo aqui, é para pregar o evangelho. Glória a Deus. Onde está a tua vitória nisso? Se tu me matar, é bom que eu vou para o meu pai. Se tu me deixar aqui, é bom que eu prego o evangelho do Senhor. Glória a Deus. Aí ele continua e diz assim: o que nos separará do amor de Deus? A fome, a espada, o principado, a potestade, o porvir, a nudez. Aí ele abre a boca santa, depois de ter levado uma pizza muito grande, ter sido açoitado. Ele abre a boca dele e diz assim: nada nos separa do amor de Deus derramado por Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Aleluia. Queridos, nada vai separar você do teu Deus. Nada. Sabe por quê? Porque quem morreu por você foi Jesus, não foi o irmão.
Quem morreu por você foi Jesus, não foi pastor. A igreja não é do pastor, a igreja não é de presbítero, a igreja não é de diácono, a igreja não é de coordenador, a igreja é de Jesus e quem morreu por você foi Ele. Glória a Deus. Se o pastor gostar de mim, eu sempre digo isso, graças a Deus. Se não gostar, é problema dele. Se o coordenador presbítero já gostar de mim, graças a Deus. Se não gostar, problema dele também. Quem me salvou foi Jesus. Essa é a visão do crente. E quando José vê aquela situação toda, José, ao invés de reclamar, diz: não, você foi perseguido. Irmão, você não sabe o que eu passei, irmão. Oh, irmão, ninguém fica de pé diante de Deus se justificando. Ninguém fica de pé diante de Deus se justificando. Irmão, eu tive uma vida tão miserável. Eu não conheci meu pai, eu não conheci minha mãe. Irmão, o meu pai me botou no mundo e me desprezou. A minha mãe fez isso ou fez aquilo. Irmão, morei orfanado. Irmão, meu filho, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Irmão, minha vida foi assim. Irmão, mas o mais importante, quem te conheceu antes do teu pai foi Deus. Salmo 139. Antes que teu corpo fosse formado no ventre da tua mãe, eu te conheci. Em Jeremias capítulo 1, verso 5. Salmo 139 diz que o meu corpo ainda estava informe no ventre da minha mãe, quando todas as coisas foram escritas. Glória a Deus. Querido, se teu pai não te conheceu, quem perdeu foi ele, rapaz. Se tua mãe não te conheceu, quem perdeu foi ela, rapaz. Se o teu pai e tua mãe não valorizou quando você era criança, eles perderam a oportunidade de ver que instrumento você se tornou de Deus. Ele que perdeu, ela que perdeu. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Aí a primeira etapa da vida. A primeira etapa da vida de Moisés. 40 anos no Egito. Sendo preparado. Quando Moisés achou que estava preparado, terminou matando o homem e terminou fugindo. Aí depois desses 40 anos de preparação, ele passa agora 40 anos no deserto de Midian. 40 anos. As 3 etapas da vida de Moisés: o descumprimento da chamada, a preparação agora no deserto, 40 anos, casou com Zípora, filha do sacerdote de Midian, Jetro, 40 anos. Querido, Deus te mostrou um sonho, o sonho é de Deus, a chamada é de Deus. Deus mostrou para você que você vai ganhar o mundo através dos louvores, vai se cumprir. O que não pode é se apressar, colocar os carros na frente do boi. O que Deus prometeu vai se cumprir na tua vida. Ele disse que você vai ser pregador, você vai ser pregadora, vai se cumprir. Queridos, a palavra do Senhor diz: Deus não é um homem para que minta. Lá no livro de Números, Deus não é um homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria, confirmaria, ou diria e não executaria. Glória. E ele para Jeremias: Jeremias, o que é que tu está vendo, Jeremias? Eis que vejo uma vara de amendoeira. Disseste bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Glória a Deus. Se ele fez promessa para você, descanse, irmão. Aleluia. Deus fez promessa para a tua vida, então descanse. O que preciso? O que eu preciso para descobrir meu propósito, pastor Cleber? O que eu preciso? Mergulhar na oração, na adoração. Aleluia, Jesus. Eu sabia da chamada, mas não sabia o tempo do cumprimento do propósito. E de 2 anos, há 2 anos atrás, eu mergulhei em Deus. Já tenho 45 anos de idade. Isso há 2 anos, não, é 47 agora, viu? Aí de Deus, já tenho 45 anos de idade, Deus. Eu quero descobrir qual é a chamada, Deus. Eu quero saber se a profecia foi tua ou não foi tua, Senhor. Que eu tenho profecia desde que eu estava no mundo, eu tinha sonhos de revelação, que eu seria pastor, Deus. Como é que é esse negócio, Pai? E mergulhei. Deus, a partir de hoje eu não quero mais o desejo do meu coração. Eu quero descobrir o desejo que está no teu coração para que eu te agrade. Parei de pedir agora a realização do desejo do meu coração e mergulhei agora em oração para descobrir qual era o desejo que estava no coração de Deus para a minha vida. Glória. Quando você parar de pedir para Deus realizar seu sonho, Deus, me dê minha casa própria, Deus, o meu emprego, não para besteira, irmão. Quando você descobrir o que Deus tem para a tua vida, é prosperidade espiritual, é prosperidade material. Tudo acompanha, irmão, quando você está dentro do propósito de Deus. Quando está dentro do propósito de Deus, irmão, as bênçãos acompanham. O problema hoje é como aquela mensagem que o pastor Carlos falou: Deus escreveu
história e já terminou a tua história. O problema é que às vezes nós saímos do roteiro da história que Deus escreveu. Uma certa época da minha vida eu saí do roteiro. Deus escreveu uma história para mim no Evangelho e eu saí do roteiro para ir enveredar na política. Aí Deus me repreendeu, aí eu saí da política e abri uma empresa, mas não era a história que Deus tinha escrito para mim. Aí abri a empresa dando super certo. Tinha final de semana que ganhava 12 mil, 8 mil por final de semana, fora as outras arrecadações, mas não estava dentro da história que Deus tinha construído para a minha vida. Aleluia. E se não está dentro da história que Deus construiu para você, vai ter prejuízo, vai ter problema. Aleluia. Queridos, é difícil descobrir, sim, é difícil, tem que buscar. Tem que chegar um momento que é uma auto-entrega. Um momento de total medo, pavor, mas você tem que se jogar. Teve um hino de Lázaro que formou, foi como fosse o tema da uma fase que eu passei. E essa fase ela começou no ano passado, quando Deus estava me mostrando de forma dolorosa que Ele não tinha chamado para a minha vida, escrito na minha vida, ser empresário. Ele não tinha escrito essa história para mim. Eu que enveredei atrás atrás de dinheiro, atrás de ser empresário, sobre assim a alegação, eu como empresário agora vou poder ajudar mais irmãos. Não, Deus não precisa de ajuda de ninguém para abençoar o servo. Aleluia. Deus não precisa de ajuda de ninguém. Tem alguém que diz para ele, Deus tira de quem tem para dar quem não tem. Deus tira de ninguém. Deus usa quem tem para abençoar quem não tem. É assim que Deus faz. Querido, não fique fora do roteiro que Deus escreveu para a tua vida. É doloroso e perigoso. Sabe o que aconteceu? Porque eu estava fora do roteiro da história escrita pelo maior escritor, que todo final dele sempre termina bem, para quem quer viver a história que ele escreveu. Recebemos um processo na esfera federal. Olha para isso, sabe por quê? Porque eu estava fora da história que ele tinha escrito para a minha vida. Querido, ficar fora da história que Deus escreveu para a tua vida é perigoso. E por muita misericórdia, quando veio aquele levante, eu fiz como aquele de Lázaro, como uma criança sempre faz quando atira para o pai. Ou seja, eu me joguei e disse, pronto Deus, a partir de hoje não se abre mais turma de curso nenhum nessa empresa. A partir de hoje, paro tudo, paro o IONG, paro a empresa, paro tudo. Agora, a partir de hoje, Deus, a minha vida, até a tua volta ou a minha morte, vai ser para viver o teu evangelho. Deus, eu não quero me economizar um dia sequer. Agora eu quero toda a minha vida, Deus, gastar o teu evangelho. Aí mandei chamar o deputado que apoiava ele, que era meu amigo particular. Vem cá, deputado, eu não vou nem falar o nome, só eu. Rapaz, eu tenho 47 anos, meu amigo. E a partir de hoje, o que eu tiver de vida vai ser toda para o meu Jesus, para o Evangelho do Senhor. Olha, eu nem vou votar em você, eu não saio para votar, eu não quero adesivo seu, eu não quero adesivo em casa na minha casa, eu não vou trabalhar mais para política nenhuma. A minha vida agora é para o meu mestre, a minha vida agora é para o meu Jesus. Porque quase destruía minha família, porque eu estava fora da história que Deus construiu para mim. Glória, aleluia, Jesus. Grande Deus. Querido, quando você está dentro da história que Deus construiu para você, tudo dá certo. E tem outra coisa, viu? Preste bem atenção. Você não consegue se magoar com o teu irmão que botou uma carinha feia. Aleluia. Mas irmão, sou novo convertido, é compreensível, novo convertido é compreensível. Mas crente com 10 anos de crente, obreiro, com um negocinho, irmão, eu não vou mais porque meu coisa nenhuma, toma jeito, meu irmão, te conserta. Porque crente, tempo de crente não é requisito para ir para o céu, mas já é para ter maturidade. Novo convertido você limita algumas coisas, mas crente velho, gabucho fechudo, coisa nenhuma, meu irmão. Então, a primeira fase da vida de Moisés foi o descobrimento da chamada preparação. A segunda fase já foi a preparação e o aperto quando ele passou agora em Midian. Aí vem para o cumprimento da promessa, quando Moisés, depois de 40 anos, 40 no Egito, 40 no deserto, e agora Moisés vê uma sarça no Monte Horebe ardendo. A sarça pegava fogo, mas não se consumia. Moisés viu, chegou lá. Quando ele chega lá na sarça, queridos, aí eu vi aquela voz,
tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas é terra santa. Aleluia. Querido, aí vem o comando de voz para o cumprimento da promessa. O cumprimento da promessa. Recebeu uma chamada do Senhor, recebeu uma profecia que vai ser pastor, que vai ser cantor, que vai ser doutor. Aguarde o cumprimento da promessa. Aguarde o comando de voz do Senhor para a execução da promessa que Ele fez. Porque se Deus falou, Ele vai cumprir. Agora aguarde, não queira estar fora do tempo de Deus. É tempo e propósito. O tempo, que é a realização da promessa de Deus, e o cumprimento da promessa, existe uma lacuna no meio, que é a preparação para receber, para o chamado. E agora vai lá Moisés para a terceira etapa. Agora ele vai, irmão. Ele foi lá como príncipe no Egito. Não aceitaram Moisés. Quem constituiu você como juiz sobre nós, como príncipe? Aí ele era príncipe do Egito, possivelmente o sucessor da Faraó. E agora Moisés como um escravo. Mas quando o homem tem a chamada de Deus e está no tempo da chamada, a autoridade dele vai com ele, a autoridade de Deus vai com ele. E Moisés agora volta, depois de desertor, depois de foragido, ele volta, e o povo reconhece Moisés agora como líder, e Moisés liberta o povo e passa 40 anos no deserto. Sabe o que eu quero dizer com isso, queridos? O que eu faço agora, pastor Cleide, para descobrir meu chamado? Será que eu fui chamado só para ser salvo? Se for chamado só para ser salvo, amado, é bom também. Não tem que se desesperar, não. Foi chamado para ser salvo? Bom. É ótimo. O importante é chegar no céu. Mas se dentro de você arde uma vontade de fazer a obra do Senhor, é porque você não foi chamado só para ser salvo, não. Você foi chamado para uma obra específica também, para ser fonte de salvação. E o que eu devo fazer para saber? Ou então você pode dizer assim, eu já sei que tem uma chamada específica, o que eu faço? Isso agora você vai ter que descobrir o tempo do cumprimento da promessa. Glória a Deus. Vamos lá. Vamos contextualizar, vamos mais devagar. Vamos dizer que você não sabe ainda. Você vai orar para descobrir, Deus, qual o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Aí Deus vai mostrar o propósito. Mas para quem já sabe a chamada, ou para pregar, ou para ganhar alma, ou para fazer coisa estrondosa na mão do Senhor, aí você vai orar agora para descobrir o tempo do cumprimento da promessa. Então, o que essa igreja vai fazer a partir de hoje? A partir de hoje, queridos, você nunca mais vai dobrar os joelhos sem dizer ao Senhor, depois que adorá-lo, dizer, Deus, mostra a chamada que tu tem na minha vida. Glória a Deus. Queridos, eu mergulhei dias e noites e madrugada há 2 anos atrás, dizendo, Deus, o que é que o Senhor tem? Eu tenho 45 anos. Deus, eu não sou mais aquele menino que aceitou o Senhor com 27 anos, que aceitei Jesus com 27 anos. Deus, eu estou agora com 45 anos. Deus, eu tenho o mesmo vigor, disposição para trabalhar na tua obra, o mesmo vigor que eu tinha quando eu tinha 27 anos. Deus, eu não quero envelhecer sem cumprir o teu chamado na minha vida. Mostra, Deus, o teu chamado, me mostra o tempo do chamado. E quando eu comecei a orar assim, dizendo também para Deus que eu não quero mais realização do desejo do meu coração, mas descobrir o que está no coração de Deus para realizar, para satisfazer o meu Deus, Deus começou a se manifestar na minha vida e a mostrar a chamada. Então nessa noite, você que tem chamada do Senhor, você que tem esse propósito, você sabe, olha para mim, por favor, olha para mim, você sabe que você é diferente. Tem ou não sabe, mas tem pessoa que sabe que dentro de você, você sabe que é diferente. Você sabe que é diferente dos seus irmãos na sua casa. Você sabe que desde pequeno as coisas eram diferentes com você. Dentro de você, você sabe que com você era diferente dos outros na escola. Os seus pais já não olhavam você do mesmo jeito dos outros irmãos. Você sabe que você é diferente. Se você sabe disso, o que você vai fazer a partir de hoje é orar ao Senhor para descobrir o propósito e descobrir o tempo da chamada dele. Glória é o que preciso fazer. O que é preciso fazer agora é buscar ao Senhor. Glória a Deus. Você foi desprezado pelo pai e pela mãe. Você sabe que é diferente? Então agora você vai descobrir. Eu sei que daqui, amados, daqui de dentro, daqui dos que estão aqui, não os que não vieram hoje, não, daqui de dentro, tem pessoas que vão sair para ganhar o Brasil. Irmão, eu não estou falando da igreja dos que vieram essa noite para aqui. Tem pessoas que eu sei que eu vou ter que soltar
Porque esse ponto da barra fica pequeno para a vida dele, para a vida dela ficar pequena. A chamada a chamada é para coisa grande. E eu não vou amarrar a chamada de ninguém, eu vou dar um empurrão para que vá mais ligeiro para essa chamada, irmão. Sabe por quê, irmão? Porque quando você não descobrir a chamada que Deus tem na tua vida, tem almas aí acorrentadas, algemadas ali para o inferno, esperando você se descobrir para aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Aleluia! Enquanto você não descobrir o que Deus tem, as almas estão morrendo. Aleluia! Tem alma aí esperando, irmão, você descobrir o propósito de Deus. É você que vai ganhar, é você que vai ter que ir lá resgatar, porque foi você que Deus preparou, ou que vai preparar para essa chamada. Deixe de negligenciar a obra, mergulhe nas profundezas do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Que tem alma aí fora, amado. Tem alma fora aí esperando, estava esperando por mim, esperando a chamada, o Senhor falando comigo, vai ligeiro. A gente ainda vai fazer 2 semanas de igreja ainda, mas dentro de mim eu estou me sentindo como se eu tivesse atrasado ainda para uma grande obra. Dentro de mim eu estou me sentindo ainda impotente, porque estou vendo almas aí, o diabo ceifando jovens aí, diabo ceifando aí jovens nas drogas, na bebida, e a gente de braços cruzados. Tem alma lá fora que está dependendo do descobrimento da tua chamada. Tem alma lá fora esperando você se descobrir para ser liberta. Aleluia! Tem alma lá fora esperando você, não é você. É você que a alma está esperando lá fora. Oh, aleluia, Senhor, glória a Deus. Deus não chamou parasita para a sua obra, não chamou. A Bíblia diz: vinde os que estão cansados, vinde as prostitutas, vinde fofoqueiro, vinde ladrão, ele está disposto a salvar. Só tem uma classe que precisa apartar de mim, vai bater com a formiga, preguiçoso. Deus não alistou preguiçoso para a sua obra. Aleluia! Grande é o E um dia o Senhor me mostrou, o Senhor me permitiu ver, melhor dizendo, uma relação de jovens estavam marcados para morrer. E o Senhor disse: eles estavam perecendo porque você estava negligenciando na obra. As almas estão morrendo lá fora e a gente fazendo bochechinha aqui porque o irmão olhou diferente. A gente fazendo biquinho, irmão. Não, irmão. O que define o crente não é aqui dentro, não. O crente é crente daquela porta para fora. Aqui dentro não é aquele lugar para você se fortalecer, aprender a palavra, congregar, regimentar. Mas o crente é definido lá fora. O crente não se apresenta diante de Deus. Ele não é apresentado, ele não é conceituado em Deus pela quantidade de glória a Deus, não. A tua vida, ela só glorifica a Deus quando tua vida apresenta resultados, quando tua vida liberta outras almas cativas. Então despertemos essa noite para uma chamada do Senhor. Despertemos essa noite, que mesmo você sendo jovem de muita eternidade, você tem chamada. Não, eu sou muito jovem ainda, eu sou adolescente. Eu tenho 12 anos só, irmão, eu tenho 14. Não, irmão. Diz a palavra do Senhor que uma menina que era escrava, estava na casa de Naamã, do general Naamã, e quando ela viu aquele general leproso, aquela menina que estava longe dos pais, quem sabe o pai estava no país, deportaram o país, a mãe e outro, mas aquela menina sabia da chamada que ela tinha de Deus. Ela olhou para aquele homem assim e chamou a sua senhora e disse: ah, se meu senhor Naamã estivesse diante do homem de Deus que habita em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Não é idade que define chamado de crente, não é idade que define se você vai longe ou vai perto, é a responsabilidade em fazer a vontade do Senhor. Glória a Deus. Mas irmão, sou muito jovem, mas muito jovem nada, irmão. Aquela menina tinha 11 anos de idade, 10 a 11 anos de idade. Ela salvou a vida de Naamã, que conheceu Eliseu, que mandou mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, que restaurou da sua lepra. 11 anos de idade, irmão. Não é território favorável quem diz que é crente. É a chamada de Deus e a responsabilidade com a chamada de Deus. Aleluia. Aleluia. Que nessa noite, queridos, seja a noite que você aprenda e que você tome a decisão de buscar agora as profundezas do Senhor. E dizendo: Deus, eu não aceito
Olha para mim, por favor, olha para mim, por favor. Essa noite você vai dizer para Deus, essas noites, todas as noites, até você se descobrir, você vai dizer para Deus: Deus, eu não aceito ter sido mais um aqui nessa terra. Eu não aceito, Deus. Eu não nasci aqui sem propósito, não. Eu não vim para cá sem propósito, não. O Senhor escreveu uma história para mim, eu quero viver a história que o Senhor escreveu para minha vida. Quem quer orar simples, amém? Fica de pé em nome de Jesus.